E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula sobre infraestrutura. É um conceito da arquitetura e significa a base de uma construção. Sendo assim, Marx está fazendo uma comparação entre sociedade e um edifício ao utilizar esse conceito. Então, infraestrutura é o conceito da arquitetura e significa a base de uma construção, e ele está fazendo uma comparação entre a sociedade e um edifício ao utilizar esse conceito. Para o filósofo, a base de uma sociedade é a estrutura econômica no qual se apoia. Todo ser humano tem necessidades básicas de alimento e abrigo, e cada sociedade encontra formas diferentes de satisfazê-las. Algumas caçam e pescam, outras cultivam alimento através da agricultura, e há aquelas mais sofisticadas baseadas na produção industrial de alta tecnologia. Cada uma possui, portanto, uma infraestrutura econômica diferente. Então, segundo ele, a base da sociedade é a estrutura econômica, né, em que a sociedade se apoia. E que todo ser humano ele tem suas necessidades básicas, né? O alimento, o abrigo, e ele encontra de forma diferente para satisfazer. Então, quais seriam essas formas? Né? Alguns fazem a caça e pesca, outras cultivam os alimentos, né, que é através das plantações, e tem aqueles que são mais sofisticados, que compra, né, tudo industrializado, né, de alta tecnologia. Que com isso, vamos dar um exemplo aí que a gente compra hoje tudo pronto. O arroz, o feijão, né, a carne. Você não precisa fazer uma plantação de arroz, você não precisa fazer uma plantação de feijão, você não precisa, né, ir no pasto e matar uma vaca para você pegar a carne, as verduras. Você não precisa fazer, né, a plantação de um alface, de um tomate, né, dos seus legumes. Então você pega isso aí, tudo industrializado. Beleza? Segundo Marx, a infraestrutura de uma sociedade composta por dois elementos: as forças produtivas e as relações de produção, certo? Então veja bem, segundo ele, essa infraestrutura ela é composta por dois elementos: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas é tudo aquilo que promove o controle do homem sobre a natureza para a satisfação de suas necessidades. Sendo assim, a tecnologia na educação e a ciência são exemplos de forças produtivas. Então, as forças produtivas é tudo aquilo que promove o controle, né, do homem sobre a natureza, aonde satisfaz as suas necessidades. Então, um exemplo típico disso aí é a tecnologia, a educação e a ciência. Isso são as forças produtivas. É possível observar que a força produtiva na sociedade humana aumentou ao longo da história. No século XV, por exemplo, em torno de 80% das pessoas em países da Europa trabalhavam como agricultores. Graças à criação de várias tecnologias, esse número caiu hoje para cerca de 3%. Apesar disso, a quantidade de alimentos produzida é maior. Então, quanto maior a força produtiva, menos trabalho humano é necessário para produzir a mesma quantidade de bens e serviços. Então, antigamente, né, essas pessoas, né, principalmente na Europa, o que acontecia? Eles trabalhavam muito, né, na agricultura. Eles plantavam o que eles comiam. Hoje em dia, antigamente era cerca de 80%. Hoje em dia, cerca de 3% fazem,
esse trabalho de agricultores. E com a quantidade de alimento produzido é maior. Então, a força produtiva, ela é maior. Menos trabalho humano, que é necessário para produzir a mesma quantidade de bens e serviços. As relações de produção, por outro lado, são definidas pelos direitos de propriedade. O feudalismo, a escravidão, o capitalismo, o socialismo, todas essas formações econômicas estabelecem diferentes relações de produção. Duas coisas diferenciam as relações de produção nesses sistemas. Se os produtos são parcial ou totalmente donos de sua própria força de trabalho, que é o dono dos meios de produção, de coisas como a terra e as máquinas. Então, veja só, as relações de produção, elas são definidas pelos direitos de propriedade. Tanto no feudalismo, na escravidão, no capitalismo, socialismo, todas elas são formações econômicas, né, que estabelecem diferentes relações de produção. E duas coisas que diferencia, que destaca, né, nessa produção, nesses sistemas, são os produtos são parcial ou totalmente os donos da sua própria força de trabalho, e que o dono dos meios de produção de coisas como a terra e as máquinas. Na escravidão, os produtores são os donos de sua força de trabalho. Essa outros meios de produção são propriedades de indivíduos. No socialismo, por outro lado, os produtores são donos de sua força de trabalho e coletivamente das máquinas, terras e de tudo que é um meio de produção. Tais sociedades têm, portanto, diferentes relações de produção. Então, já na escravidão, os produtores são os donos da sua força de trabalho. E esse é um outro meio de produção, né, das propriedades do indivíduo. No socialismo, por outro lado, os produtores são o dono da sua força de trabalho e coletivamente das máquinas, da terra, de tudo que é um meio de produção. Então, isso aqui já é no socialismo. Eles são dono, né, de tudo. E da escravidão, ele é dono de quê? Somente do trabalho. E tais sociedades têm, portanto, diferentes relações de produção. Infraestrutura. Nem só de comida vivem os seres humanos. A sociedade também precisa de política, polícia, exército, direito, moral, religião e etc. Tudo isso Marx chama de superestrutura. Então aqui ele fala que os seres humanos não podem viver sem, né, a política, a polícia, o exército, o direito, a moral e a religião. E isso ele considera como superestrutura. Superestrutura entra a cultura, religião, moral, direito, Estado, política, polícia e exército. A superestrutura é criada para manter as relações de produção. E a infraestrutura, ela determina a superestrutura. A infraestrutura, forças produtivas, a tecnologia, talento e ciência, e as relações de produção, direitos de propriedade sobre os meios de produção. A superestrutura tem pelo menos 3 características. Então, a superestrutura, ela contém 3 características. Serve para manter as relações de produção da sociedade, é a primeira. É criada pela classe mais favorecida dominante, a segunda. É determinada ou condicionada pela infraestrutura, é a terceira. Então, essas 3, né, elas são as características da superestrutura.
A superestrutura e a infraestrutura no pensamento marxista. Então, vem aqui, ó, a superestrutura é a consciência, o Estado é a relação das políticas, a sociedade, a relação social, a religião, a cultura e a justiça, que são as leis. E o que ela determina? Ela determina a infraestrutura, a existência, que ela é o quê? Que ela nada mais é do que o meio de produção, que seria a indústria, a agricultura, o comércio e a mineração. Para Marx, a infraestrutura constitui o conjunto onde está a base econômica da sociedade. Portanto, a economia, as formas de produção, as relações de produção e as relações de trabalho, estas marcadas pela exploração da força do trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. A infraestrutura, sim, constitui o conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores, onde se dá as relações de produção, empregados-empregados, patrões-empregados, que corresponde a um dado nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção específica se deve ao fato de que na produção social de sua existência os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Então, galera, e aqui ele fala que tudo depende de um determinado nível de desenvolvimento, que entra a força produtiva, né, e entra as relações de produção. Isso tudo é específicas de um fato que na produção social e a existência do homem, e que elas estabelecem determinadas relações necessárias, independentes da sua vontade, de relações de produção, ou seja, nem sempre é de sua vontade, e que corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas e materiais. Então, pessoal, olha só, com isso, com essas explicações, vocês vão dar continuidade na resolução das atividades da apostila. Qualquer dúvida é só me chamar, eu tiro as dúvidas de vocês, é só me chamar no WhatsApp. E até a próxima aula.